Graça e paz a todos. Pessoal, esse é um vídeo de críticas e alertas, pois nós precisamos nos conscientizar da situação grotesca que está acontecendo nos dias de hoje, onde os verdadeiros valores da família e de Deus estão sendo ridicularizados, estão sendo deixados de lado. E isso está acontecendo na mídia e ao nosso redor. E muitos famosos estão agindo com atitudes perversas e insanas, com o intuito apenas de chamar a atenção para si. E assim, acabam influenciando a maldade e a perversidade para aqueles que não tiveram uma devida educação. E se você não quiser ouvir algumas verdades, peço para que não assista a esse vídeo. Mas também peço para que Deus abra seus olhos e ouvidos espirituais, para que você possa enxergar a verdade e assim comece a se valorizar. Amém? Eu sou Felipe Sampaio Blank, sejam bem-vindos ao canal. A falta de sabedoria e a ausência de Deus nos fazem cair na tentação e na desgraça, fazendo com que a pessoa perca o seu valor e a sua dignidade. E a falta de respeito e educação estão afetando os valores e o intelecto dessa geração incrédula. Os programas populares têm se rebaixado cada vez mais para obterem ibope. Estão normalizando o pecado e ainda incentivando um certo orgulho sobre ser errado. Estão criando pecadores orgulhosos. E o sexo e a depravação estão sendo colocados numa normalidade tão absurda que vemos hoje em dia crianças dançando e cantando músicas que falam explicitamente de sexo. E para elas, parece algo normal, pois as crianças tendem a imitar os seus ídolos. E se olharmos a mídia e quem está em alta hoje em dia, só veremos ídolos hipócritas que fazem de tudo para aparecer. Eles usam seu corpo e usam uma linguagem imunda para se destacarem. E fazem de tudo para poder chamar a atenção, seja da maneira que for. Mas assim, acabam usando o dom que Deus lhe deu para incentivar o pecado. E, infelizmente, não enxergam que isso é uma falta de respeito e dignidade com Deus. E eu sei que todos nós queremos ser reconhecidos de alguma forma e ser o centro das atenções em alguns momentos. E isso é até normal. Pois qual é a noiva, por exemplo, que não quer ser o centro das atenções no dia do seu casamento? Ou qual o profissional que não espera o reconhecimento do seu chefe ou dos colegas de trabalho quando ele desenvolve um serviço excepcional na empresa? Sabe, algumas situações da vida pedem que a gente imprima um pouco mais de emoção. Mas o problema é querer ser prestigiado o tempo inteiro e em qualquer situação, e seja da maneira que for. E existem pessoas que fazem de tudo para ser o centro das atenções. E não há limites quando o que está em jogo é atrair todos os olhares para si. E não importa nem se estão se desvalorizando. E seja pela fama ou pela falsa ideia sobre o que é liberdade, vemos muitas pessoas que, além de cometerem atos pecaminosos e grotescos, ainda contam com orgulho as suas histórias nas redes sociais e em programas de baixa instrução cultural e intelectual. E os pais? Será que estão educando e acompanhando o que os filhos fazem e assistem na internet? Será que estão educando os filhos a como se comportarem, a se respeitarem e a terem compaixão? Porque há situações, por exemplo, onde querem até esfregar na cara dos outros a sua sexualidade e o que fazem com seus corpos nos momentos íntimos. E isso, meus irmãos, me desculpem, mas é grotesco demais. Mas por que será que chegamos nesse nível de situação e de educação? Porque as pessoas estão se desvalorizando. Será que elas não percebem
que elas só estão sendo usadas pelo sistema. E a busca pela notoriedade pode virar uma doença de verdade. E é por isso que os pais devem sempre acompanhar o que os filhos estão fazendo na internet. Sempre é bom dar uma olhada com quem conversam e o que assistem, pois a própria criança acaba dando algum sinal de quando estão fazendo algo errado. Quando o pai está se aproximando, por exemplo, ela desliga o computador, abaixa o celular ou muda a tela rapidamente. E isto é um sinal de que alguma coisa tem de errado, de que estão escondendo algo. Por isso, os pais precisam vigiar e acompanhar o desenvolvimento dos filhos. Porque depois, quando os filhos começam a viver de forma errada e degenerada, aí que os pais vão procurar médicos, vão procurar pastores para curarem e afastarem o adolescente do pecado. Mas como curar em alguns dias o que foi estragado e desorientado durante anos? Por isso, temos que educar e mostrar os valores e o respeito desde sempre para as crianças. Pois hoje em dia, há um monte de gente querendo aparecer, mas sem ter algo interessante para mostrar. Então apelam para a baixaria. Usam o corpo e as palavras de baixo calão para poder chamar a atenção. E as redes sociais estão infestadas de gente que só querem estragar a educação e desvalorizar a família. E isso causa um sentimento de invasão emocional e um mal-estar físico. E por isso, precisamos nos vigiar e principalmente vigiar as crianças, para que elas não caiam nesse mundo de podridão e de desrespeito que estão criando para tentar desvalorizar a Deus e a família. E vou finalizar esse vídeo com um recado que está no livro de Romanos 6, dos versos 12 ao 13. E o que Paulo escreveu serve para todos nós. Vamos lá? Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Amém, meus irmãos e irmãs. Que possamos contribuir para o mundo, mostrando o nosso melhor lado. E que não venhamos a nos desvalorizar. Que não venhamos a nos vender tão facilmente ao pecado. Porque em algum dia a conta chega. E o preço do pecado é caro demais. O salário do pecado é a morte. E Deus pagou um alto preço por nós. Portanto, não perca a sua eternidade. Que Deus tenha piedade de todos nós. E espero vocês no próximo vídeo, se essa for a vontade do Pai. Um forte abraço e fiquem com Deus.